Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. Eu sou o Giovanni, faço parte da Fundação CERT e hoje a gente está aqui reunido junto com as instituições que fazem o inovativo acontecer, empreendedores, né, que fazem o mercado girar, para falar um pouquinho sobre o Inovativa e esse evento super especial que vai acontecer em 2026, que é o ciclo do Inovativa de Impacto, que no Alagoas, vai tratar muito sobre a cadeia industrial de água, esgoto, gestão de resíduos e contaminação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico do Inovativa, vai falar um pouquinho sobre essa cadeia, né? Temos convidados especiais que vão falar sobre isso. Também sobre a parte prática, né? Sobre como fazer as inscrições, todas as etapas que envolvem, alguns cuidados especiais desse processo de inscrição que vale muito a pena vocês saberem e tirar as dúvidas, né? Eu agradeço muito a participação, principalmente dos empreendedores também que estão aqui com a gente ao vivo para tirar as dúvidas. Então, desde já, gostaria que vocês ficassem super à vontade para encaminhar as dúvidas de vocês no chat. A gente tem a nossa equipe que vai estar respondendo, né, conforme a necessidade. E ao final, aí, caso seja necessário, vocês podem abrir o microfone, fazer a pergunta de vocês e a gente vai juntos respondendo, tá? Então, antes de mais nada, eu gostaria de nos apresentar, né, a nossa equipe que vai estar aqui conduzindo esse momento. Eu vou começar chamando aqui a Marie para fazer a sua fala, né, representando o Impact Hub. Marie, fique à vontade para se apresentar. Oi, gente, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Maria Marim, estou atualmente como coordenadora do ciclo Inovativa de Impacto para 2026, aqui pelo Impact Hub. É um prazer recebê-los, nós estamos muito felizes com a execução esse ano também direcionada para os estados, majoritariamente do Nordeste. Espero que seja um espaço de tirar dúvidas, para que vocês efetivamente concluam a inscrição nesse programa aí que vem há alguns anos gerando impacto no nosso ecossistema. Obrigada, Gil. Obrigado, Marie. Junto com a Marie, a equipe da Impact, temos a Amanda, que vai estar muito aqui no chat também, respondendo as dúvidas. Amanda, não sei se você quer se apresentar também. Obrigada, Giovanni. Olá, pessoal, boa tarde. Sou Amanda, faço parte ali do time de aceleração do Impact Hub e estou aí junto com a Marie, né, nesse ciclo aqui do Inovativa para a gente ajudar os negócios a acelerarem e fazerem muita diferença no ecossistema aí dos estados que a gente vai estar presente. Perfeito, Amanda, muito obrigado. Pessoal, uma inovação que a gente tem no ciclo também, agora a gente traz executores locais do estado do Alagoas para compor a equipe junto conosco. Então, gostaria de apresentar a Camila, né, que faz parte aqui da equipe local. Camila, fique à vontade para dar uma palavrinha também. Oi, pessoal, me chamo Camila, né? Estou superintendente de desenvolvimento e sustentabilidade na Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços de Alagoas, e estou muito feliz com o Inovativa de Impacto aqui e com os empreendedores. Vejo algumas carinhas conhecidas por aqui. Perfeito, Camila, muito obrigado. Depois a Camila vai chamar outra pessoa muito especial para se apresentar, então não vou dar spoilers nesse momento, tá? Na sequência, eu gostaria de chamar o Michael da ENAP. Michael, fique à vontade para também se apresentar. Eu sou o Michael, trabalho na ENAP, na Coordenação Geral de Inovação Aberta, Diretoria de Inovação. Saudar a todos os empreendedores, em especial aqueles que estarão nos assistindo, né, com vídeo gravado, e talvez em velocidade mais acelerada e pulando de faixa, pulando essa apresentação para o que realmente interessa, que é a apresentação do Inovativo de Impacto, estendendo também o meu cumprimento aí a meus, né, os colegas aqui, a Caroline, do MIDIC, que nós temos uma parceria já de longa data em inovação aberta. A gente começou com vocês, um dos primeiros projetos de inovação aberta, né, e outros parceiros, mas vocês desde então têm estado conosco em desafio de inovação aberta, programa de aceleração, tem trazido conosco também o SEBRAE, né, a gente está nesse projeto, mas a gente já fez projetos de desafio de acesso a crédito, comércio eletrônico, comércio exterior também. Cumprimentar o pessoal do Impact Hub, que está com a gente também em outros projetos de grande impacto aí, né, como esse que nós temos. Tem o Alimenta 1000 também, me lembro de cabeça, que atinge também muitos municípios do Nordeste. O projeto é esse com o Ministério do Desenvolvimento
desenvolvimento social, o CONE, Conexões Nordeste, também específico que a gente tem para o Nordeste, com financiamento da Sudene, a ajuda do Banco do Nordeste, BID também, que atende aí voltado mais para a celebração de contratos públicos, solução inovadora, a CERF, nossa parceira, e acho que eu não esqueci mais ninguém, gente. Desejar aqui um bom evento para todo mundo. Vocês podem contar para a ENAP para o que deve é. A gente pede que vocês nos sigam nas redes sociais, visitem a página da ENAP, vejam o que a gente pode oferecer. A gente tem muita coisa para oferecer, não só para servidor público federal, mas também para servidores de Estado, município e público em geral. Por exemplo, nossa Escola Virtual de Governo, né? Tem centenas de cursos lá. E atende diversas áreas. E também acompanha nossa plataforma Desafios, desafios.gov.br. Lá tem a gente sempre procura divulgar desafios que a ENAP está envolvida, ou seja, organizando, patrocinando, ou de alguma maneira na co-execução, e também de estados e municípios que queiram divulgar seus desafios. A gente está aberto para inserção desses desafios lá e apoiar na divulgação. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde, boa apresentação, Giovanni. Obrigado, Michael, pela tua apresentação. E, por fim, vou chamar a Carol aqui, a Caroline do MDIC, para se apresentar. Carol, fica à vontade. Obrigada, Gil. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, especialmente aos empreendedores presentes. Eu sou a servidora Caroline, sou do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vulgo MDIC, e eu estou aqui na posição de coordenação do Inovativa de Impacto 2026 pelo Ministério, e é um grande prazer receber vocês todos aqui. Então, nós estamos já há quase um ano trabalhando arduamente pelo desenho desse projeto para 2026, com grande expectativa de que o projeto realmente seja um divisor de águas na carreira empreendedora de cada um de vocês e de todos os demais inscritos. Então, a nossa expectativa é que o programa ele possa suprir as expectativas e demandas de capacitação de vocês, porque nós sabemos que a realidade empreendedora é bastante árdua, o quanto é complexo se dedicar para a vida empreendedora, e nesse sentido, a gente vem com o Programa Inovativa de Impacto, tentando aliar as vocações regionais dos estados que são membros do Simpacto, dentre eles o estado de Alagoas, com a questão da potencialização das cadeias industriais. E nós entendemos que vocês, empreendedores de impacto, têm um papel muito estratégico dentro desse cenário, e por isso que nós, desde o ano passado, estamos unidos junto com a ENAP, o Impact Hub, a própria Fundação CERT, contratada para executar o programa, e o SEBRAE, todos juntos com um propósito de realmente, em parceria com 6 estados membros do Simpacto, incluindo Alagoas, a gente fazer um modelo de programa que pudesse, de fato, agregar valor para os empreendedores, e ficamos bastante contentes com a escolha do estado de Alagoas pela cadeia de gestão de resíduos, esgoto e também descontaminação. Nós entendemos que é uma área extremamente estratégica e também deficitária, e aí, por conta de muitas lacunas existentes, nós entendemos que há muitas oportunidades de oferta de soluções de impacto socioambiental. E uma vez que você que está aqui tenha uma solução que além de gerar lucro, desenvolver uma atividade produtiva que gera lucro, também gera impacto socioambiental, então o Inovativa, de fato, ele vai ser para você. Então, a nossa expectativa é que você aproveite muito esse momento. A gente pensou nesse webinar com bastante carinho para vocês, então tirem dúvidas, interajam com a gente e, o mais importante de tudo, efetivem a inscrição de vocês, porque a gente pensou em cada detalhe do programa, vislumbrando uma jornada que seja bastante marcante para vocês. Então, nós acreditamos que é isso que a Inovativa pode entregar, realmente uma supção profissional para vocês e que, de fato, possa realmente ser um divisor de águas na trajetória empreendedora de vocês. Então, isso que é o Inovativa,
e que vocês realmente desfrutem desse momento, tirem as dúvidas de vocês, e estamos aqui realmente abertos e esperançosos de vocês realmente converter as inscrições de vocês, e boa sorte a todos, porque sabemos que as vagas elas vão ter uma certa disputa acirrada, e esperamos que vocês possam ser futuros participantes do programa junto com a gente. É isso, bom evento a todos. Gil? Muito obrigado, Carol. E também faço esse agradecimento especial a todas as instituições que estão aqui, o SEBRAE, que acabou não conseguindo participar, mas ele está presente em todas as definições, todos os momentos, né, durante esse ciclo. Vocês vão ver muito pessoal ali, vão interagir com eles também, né? Mas agradeço também a vocês, empreendedores que estão aqui nesse momento, participando junto conosco, trazendo as dúvidas de vocês, né? Se já se inscreveram ou ainda não se inscreveram, né? Para saber se esse evento, né? Se o Inovativa, né? Ciclo 2026 é para vocês. Eu sou o Giovanni, trabalho na Fundação CERT, mais especificamente na operação do Inovativa, e vou estar mediando esse evento, né, fazendo as apresentações, mas também chamando aí os membros da nossa equipe sempre que necessário para nos auxiliar. Combinado, gente? Então, sem mais delongas, nesse momento agora eu falo um pouquinho sobre a história do Inovativa, e aí eu queria aproveitar e perguntar para os empreendedores que estão nos assistindo agora, né, se já conhecem Inovativa ou se nunca ouviram falar. Se vocês nunca ouviram falar do Inovativa, deem uma reação aqui na apresentação, só para eu conhecer um pouquinho, né, do perfil de vocês, o quanto que vocês conhecem desse histórico, e eu vou comentar um pouquinho sobre toda essa robustez, né, que o Inovativa veio construindo ao longo desses anos, tá? O Inovativa, ele começou lá em 2013 com esse mesmo propósito, né, de atender empreendedores e negócios, fazendo todas essas conexões, toda essa capacitação, para que esses negócios possam escalar ainda mais vendas, operação, né, questões internas como equipe, marketing, né, então a gente veio atuando muito com empreendedores desde então. Ao todo, a gente tem mais de 4.500 negócios que foram acelerados pelo programa, lembrando que o Inovativa desde sempre foi de participação gratuita, inclusive a gente não pede nenhum tipo de equity pelo negócio, né, pedaço de participação, isso não tem, Inovativa figura como uma política pública gratuita. E também a gente teve, junto com esses 4.500 negócios, mais de 5.000 empreendedores que passaram pelas mentorias, né, conexões com mentores especialistas, pelas capacitações e também pelos eventos. Ao todo, fizemos a avaliação de mais de 21.000 projetos, né, que confiaram no Inovativa ao longo desses anos, né, e que alguns deles foram aprovados e puderam estar participando dessa jornada. Esses projetos, né, que participaram representam mais de 1.000 municípios impactados pelas ações do Inovativa, direta ou indiretamente, né, e que tiveram representantes participantes. Além disso, mais de 44.000 pessoas que fazem parte dessa rede, né? Isso chancela ainda mais toda a robustez que o programa veio construindo ao longo desse período. Além disso, recebemos algumas premiações ao longo do tempo. Eu ressalto aqui a de 2026, a mais recente, né? A gente foi eleito como top 1 programa de apoio à inovação pelo 100 Open Startups. Vencemos também a categoria aceleradora e incubadora a nível América Latina pelo Global Startup Awards, então mais uma chancela que a gente recebeu esse ano, o que significa que o Inovativa se mantém muito atual, né, e muito importante dentro desse contexto econômico que a gente tem, e para os negócios também, né, que vem no Inovativa uma possibilidade de crescimento. Falando sobre a comunidade, né, os colaboradores voluntários que dão o seu tempo, né, para que o Inovativa aconteça e chegue a tantas pessoas também. Temos mais de 1.900 pessoas mentoras cadastradas na nossa plataforma e que se ativam anualmente, né? Então são pessoas de grandes instituições públicas e privadas, né, que têm muita experiência, conhecem sobre assuntos específicos e que agregam aos empreendedores muito conhecimento também durante essa jornada.
Além disso, mais de 350 avaliadores na nossa base que olham todos os projetos, fazem a avaliação, mais de 800 investidores também na nossa base. Lembrando que no Inovativo a gente faz eventos Demo Day, né, em que os negócios apresentam a sua solução, tem possibilidade de investimento, tem possibilidade de conexão com clientes, com players da cadeia também, especificamente no ciclo 2026. Então, temos uma gama grande de pessoas do ecossistema que também fazem parte do Inovativa, desse movimento. Depois de comentar um pouquinho sobre todo esse histórico, é interessante que vocês vejam como ele chegou em 2026, né? A gente teve muitas mudanças para acompanhar o mercado, e em 2026 temos essa característica nova e muito acertada de atender principalmente o Inovativa de impacto, né? Então, buscando negócios de impacto e que também atendam às cadeias produtivas industriais. No caso de 2026, temos os 6 estados participantes, né? Como a gente coloca aqui, a gente busca gerar valor para os estados que aderiram ao Simpacto. Depois Carol também pode comentar um pouquinho mais sobre o Simpacto, né? Então, temos esses 6 estados que são o foco do ciclo de 2026. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre vagas, tá? Fiquem tranquilos, mas só reforçando esse ponto. Outra questão é a aderência ao CAD Impacto, né, que é um cadastro de negócios de impacto a nível nacional, que busca fazer esse mapeamento de negócios, e é muito importante que o máximo possível de negócios esteja cadastrado, para justamente orientar e reorientar políticas públicas, né. Então é legal quando a gente tem esse mapeamento, o Inovativa quer fomentar isso, para a gente ampliar ainda mais o impacto sobre esses negócios também. Além disso, o nosso CERN em 2026 se mantém nas mentorias individuais, sejam elas coletivas de tecnológicas, como as que a gente coloca aqui, mentorias de mercado, né, de negócio, ou até mesmo mentorias orientadas para o impacto socioambiental também. Então, o CERN do Inovativa se mantém, né, também para 2026. Aí você, empreendedor, né, que está aqui nos acompanhando, seja, né, ao vivo agora, ou depois na gravação, busca muito entender, né? Eu tenho meu negócio, será que o Inovativa pode me auxiliar? Será que eu posso participar do Inovativa em 2026? E aí a gente traz alguns pontos principais que o nosso regulamento traz para auxiliar vocês nessa ponderação, se me inscrevo ou não me inscrevo. Um deles, só um reforço, é que a gente busca negócios que promovam o impacto socioambiental e não apenas visem o lucro ali como finalidade principal, né? Mas são aqueles que têm também no seu coração a questão de promover impacto socioambiental positivo. Essa seja, de fato, uma das suas missões enquanto negócio. Além disso, o recorte de maturidade, a gente tem negócios de impacto que estejam na fase de validação, operação ou tração, entendendo que talvez negócios de impacto que estejam em estágios muito iniciais podem não se beneficiar tanto das ações inovativas nesse ciclo, então por isso que não são o foco de 2026, ou também escalonamento, né, que estejam muito avançadas, também pode ser que não aproveitem tanto as atividades desse ciclo. Outro recorte importante que o regulamento traz é o limite máximo de faturamento do último ano, né? São 4.800.000 de faturamento bruto no último ano. Os negócios precisam necessariamente ser inscritos por representantes maiores de idade, né, 18 anos ou mais, e que, preferencialmente, né, esse é o nosso objetivo, que atuem no fortalecimento das cadeias produtivas industriais de cada um dos estados. No caso aqui, né, a nossa cadeia de água, esgoto, gestão de resíduos e descontaminação. Só que um reforço, né, ideação, acaba não sendo elegível, e essa ponderação sobre elegibilidade, né, os avaliadores, no momento oportuno, também fazem essa análise e identificam, né, essa adequação com relação à maturidade do negócio. Ponto super importante aqui, nesse momento, né, peço a atenção de vocês para falar sobre as vagas desse ciclo,
que é algo diferente de ciclos passados e cabe aqui fazer uma menção especial nesse ponto. Ao todo, a gente tem 72 vagas para participação no Inovativa de Impacto em 2026. Vocês lembram que eu havia comentado dos estados participantes do Simpacto, né? A gente tem todos eles listados aqui com suas respectivas cadeias. Então, o Alagoas está circulado, né? Água, esgoto, gestão de resíduos e descontaminação. E a gente também tem vagas no Espírito Santo, reciclagem e economia circular, o Ceará, moda criativa e sustentável, o Pará com a cadeia produtiva do açaí, Pernambuco, tecnologias de impacto, e o Rio Grande do Norte, moda e confecção sustentável. Como que funciona a distribuição das vagas entre os estados e também a nível nacional? Dessas 72 vagas, 10 delas, aqui está circulado aqui, são exclusivas para negócios do Alagoas e que, ao mesmo tempo, atendam à cadeia selecionada pelo Alagoas. Se o negócio é do Alagoas, mas atende qualquer uma dessas outras cadeias, a gente tem a possibilidade disso acontecer, mas aí o negócio vai se encaixar nas 12 vagas de ampla concorrência. O que a gente quer dizer com isso? O Inovativa, por mais que ele, em 2026, atue regionalmente nos estados do Simpacto, ele continua sendo um programa nacional. Então, a gente tem essa dedicação, né, tem 12 vagas que podem ser concorridas pelo país todo para qualquer uma dessas cadeias. Vou dar alguns exemplos que podem elucidar, mas caso vocês tenham dúvidas, fiquem bem à vontade para perguntar. Imagina que a Caroline tenha o seu negócio de impacto lá no Rio Grande do Sul e ele quer concorrer à cadeia de água e esgoto aqui de Alagoas. A Carol, sendo lá do Rio Grande do Sul, pode sim se inscrever para qualquer uma dessas cadeias. Só que ela só concorre a 2 vagas de ampla concorrência do estado do Alagoas, dessa cadeia específica. Então, das 12 vagas nacionais, cada estado tem 2 para a sua cadeia. Imagina que o Michael, ele tem o seu negócio no Alagoas, como eu já comentei, mas ele quer concorrer à cadeia de moda criativa e sustentável. O Michael pode sim se inscrever, mas ele concorre às 12 vagas de ampla concorrência, ou seja, as 2 destinadas à cadeia da moda criativa e sustentável. Então, acho que com esses exemplos fica mais claro, né, de repassar. Vocês, ao mesmo tempo que são do Alagoas, podem concorrer a qualquer uma das cadeias, mas caso vocês se inscrevam para a cadeia de Alagoas, que é do estado de origem de vocês têm vagas exclusivas em que vocês vão estar concorrendo. Vocês concorrem apenas com negócios do Alagoas nessas 10 vagas, tá? Então, acredito que a gente tenha passado pelo ponto. Caso vocês tenham ainda qualquer dúvida, fiquem super à vontade para colocar aqui no chat e a gente explica no detalhe, caso a caso, tá? Eu estou imaginando que todos os negócios que estão participando aqui vão se inscrever e vão ser aprovados, tá? Então é por isso que eu vou comentar, beleza, o que vem depois da aprovação, né? Estou torcendo para que todo mundo seja aprovado. Depois que os negócios são aprovados, e só reforço que a data limite para inscrições é dia 22 de maio, né? No dia 12 de junho, a gente faz a divulgação dos aprovados. E nesse momento é aquela festa, né? Ao mesmo tempo que a gente parabeniza que vocês foram aprovados, já faz o convite para o webinar inaugural, esse evento coletivo que a gente tem aqui, e a gente repassa todas as informações do ciclo, a questão de gamificação, como que a gente faz o acompanhamento das atividades, né? Então esse é o evento inicial. Depois desse evento, aí vai ser uma atividade individual, one-on-one, vocês vão ter à disposição um membro da nossa equipe que vai fazer uma conversa com vocês, vai levantar as principais dificuldades. Vou imaginar que a Marie foi aprovada, né? Membro aqui da equipe. Nesse exemplo, a Marie foi entrevistada, né? Teve essa conversa com o membro da equipe e ela relatou, olha, o meu negócio atende a cadeia, mas eu estou com muita dificuldade de marketing, de vendas, né, de ampliar ainda mais o impacto do meu negócio. E aí, a pessoa da equipe
munido com as informações sobre as principais dificuldades da Marie, né, no caso de vocês, empreendedores, vai ter a possibilidade de conectar vocês com mentores especialistas, aqueles que eu falei lá no começo. E esses mentores vão dar uma mentoria individual especificamente sobre aqueles assuntos. Então, vocês vão ser conectados com especialistas, né, para interações 1 a 1, onde vocês vão poder trazer os problemas de vocês, as principais dificuldades, né, e aí vão ter essa atenção especial. Além disso, a gente também promove alguns eventos coletivos, mentorias coletivas, né, sobre assuntos diversos, né, e que são importantes para qualquer negócio de impacto. A gente também tem uma trilha focada na construção do pitch, construção e aperfeiçoamento, né? Então, essa apresentação que vocês fazem, vocês vão poder refinar ela ainda mais, e ao final, a gente tem o nosso evento Demo Day, que vai ser presencial no estado. Então, vocês do Alagoas que se inscrevem para a cadeia do Alagoas vão participar presencialmente no estado do Demo Day, onde vocês vão poder se conectar com investidores, com membros da indústria, né, players da indústria também vão estar presentes, possíveis clientes, e aí esse evento ele é bem variado, tem muitas possibilidades de conexão. Ao final, depois da participação no Demo Day, a gente continua acompanhando vocês por mais 1 ano e entendendo os investimentos, as conexões que o Inovativa proporcionou também e como que isso gerou frutos no negócio de vocês. Então, entendendo que todo mundo aqui vai passar, eu já estou torcendo para isso, é legal reforçar um pouquinho quais são as principais atividades, tá? Esse aqui é só um resumo, se vocês quiserem tirar um print, só para reforçar todas as atividades que estão previstas nesse ciclo. No regulamento, a gente também traz elas, né, detalhadas, explicadas sobre como cada uma funciona. Ao final do ciclo, depois do Demo Day, a gente tem a possibilidade de certificação também. Isso muda o jogo, isso faz a diferença quando vocês estão conversando com o investidor, com o parceiro, né, ter o certificado do Inovativa, né, que é essa aceleradora, esse programa de aceleração já consolidado. Uma vez que vocês participam do mínimo ali de atividades do ciclo, vocês recebem o selo, né, e o certificado de acelerada, e participando do evento presencial e também tendo o certificado de acelerada, vocês já recebem o certificado de graduada logo na sequência. Isso carrega alguns benefícios para vocês também. Então, a gente tem a questão de descontos em algumas plataformas, tem créditos da AWS, por exemplo, né, que vocês podem resgatar e utilizar para o negócio de vocês. Então, esse também é um ponto bem importante, que é os benefícios que vocês têm acesso ao final. Combinado, gente? Finalizada essa primeira parte, então, né, de repasse de informações sobre a Inovativa, todo esse histórico, chegou o momento da gente falar sobre a cadeia específica, né, do estado do Alagoas, explicar um pouquinho mais para você sobre como ela foi escolhida, o que envolve ela, e para isso eu não podia chamar ninguém melhor do que a Camila, que vai fazer toda essa apresentação e vai chamar uma convidada super especial também para falar conosco. Camila, esse momento é teu. Obrigada, Giovanni. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo a gravação, né? Então, é importante trazer aqui também que todas as escolhas, elas são feitas em conjunto, tá? É um processo colaborativo, como o Giovanni trouxe sobre os estados desse impacto. Cada estado tem seu comitê, o conselho, aqui em Alagoas a gente tem um conselho de investimentos e negócios de impacto. E dentre as escolhas, a ideia era trabalhar justamente com a Nova Indústria Brasil, né? Então, foi levado ao conselho, e o conselho definiu que seria mais interessante trabalhar justamente com a cadeia, né, que envolvesse água, esgoto, gestão de resíduos sólidos, descontaminação, porque ela resolve diretamente um problema ambiental, mas ao mesmo tempo também existe a possibilidade de lucro, né, como um negócio de impacto, e ela está diretamente atrelada com a Nova Indústria Brasil. Então, além disso, a gente consegue ter uma enormidade de possibilidades dentro desses temas para trabalhar. Então, vai desde economia circular,
trazendo até startups de alta tecnologia, né, de Deep Tech. Então, a partir disso, foi definido pelo CENISA, né, que seria essa cadeia trabalhada, e a gente resolveu convidar uma pessoa muito, que é muito necessária também no nosso meio, que é a Marília Bello, que hoje trabalha na Federação das Indústrias aqui em Alagoas e veio conversar um pouquinho com vocês sobre os desafios dessa cadeia aqui no estado. Olá a todos, boa tarde para quem está ao vivo. Como a Camila já adiantou, eu sou Marília Bello, atualmente faço parte da assessoria de sustentabilidade industrial na federação, mas todo o meu caminhar profissional até então, como engenheira química de formação, foi atuando com gestão ambiental e industrial. Então, num primeiro momento, fiquei imensamente feliz pelo convite, porque são dores, e eu vou trazer para vocês problemas que não se esgotam naquilo que eu vou descrever, mas vou tentar enumerar o máximo que eu puder lembrar. Problemas que eu vivia enquanto gestora ambiental na indústria e também com conexão para possível desenvolvimento de negócios de impacto social também. Então, mesclando justamente isso, resolver problemas a nível indústria, gerar riqueza e também engajar e trazer um impacto social benéfico, certo? Esses eixos, toda essa cadeia que foi colocada para Alagoas, ela impacta diretamente em, no mínimo, 2 missões da Nova Indústria Brasil, né? Que a gente tem a missão de infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentável, em que a gente consegue impactar diretamente no eixo de água, energia, efluentes e resíduos, e também na missão de bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas. Então, o que é que acontece na verdade? Essa lógica de que pontos atacar em Alagoas é realmente muito transversal, tem um benefício ambiental já imediato e também impacta no mercado que está crescendo, que é o mercado de emissões. Então, é muito importante para os empreendedores que estão aqui terem essa percepção que a sua ideia ela pode impactar vários setores econômicos diferentes e trazer várias soluções, impacto ambiental distintas, tá? E de uma forma geral, a NIB também traz esse eixo estratégico de uma indústria mais verde. Então, todas as soluções que nascerem daqui, que forem aceleradas a partir desse programa, elas vão, sim, nos ajudar a dar um passo a mais nessa indústria mais verde. Eu decidi segmentar nessa ordem de água, efluentes, resíduos e descontaminação. Mas vocês vão observar que existe muita transversalidade, né? Tentando não repetir tanto a palavra, mas é inevitável, gente. Então, quando a gente fala de água, a gente vai falar de esgoto, vai falar de descontaminação, e isso é inevitável. Sintam-se à vontade para me interromper a qualquer momento, certo? Senão, eu vou passar a tarde toda falando. Porque realmente é um assunto que toca profundamente. Em termos de oportunidades, tá? Vou trocar os desafios pelas oportunidades. Na indústria, no tema de água. O principal hoje, eu posso resumir para vocês em otimização de consumo, mapeamento de fluxos hídricos dentro de uma planta industrial e técnicas para reuso de água. Então, a gente está num momento em que o Estado está se organizando para fazer o pagamento pelos recursos hídricos. As indústrias precisam demonstrar e precisam implementar ou aprimorar as suas técnicas de reuso de água, mas fazer reuso de água numa indústria não é algo simples. Então, é necessário pensar o projeto quando a indústria ainda vai nascer, mas quando a planta já existe, você acrescenta uma camada de complexidade, certo? Nesse processo de reuso. Vou dar um exemplo. Minimamente, uma indústria vai precisar consumir água para utilidades, geração de vapor, resfriamento. E, por não ter contato direto com qualquer produto que seja produzido naquela planta industrial, certo? De qualquer ramo, qualquer setor, é necessário atender parâmetros muito específicos para que você não adicione um problema no seu sistema.
Então, você resolve o reuso de água, mas de repente você vai trazer um outro problema técnico no equipamento, uma incrustação, algo que vai reduzir a vida útil do seu equipamento, causar uma série de problemas futuros, certo? Então, sistemas que conseguem fazer um controle, fazer uma dosagem para permitir o reuso de água, ou até já trazendo a parte de esgotos, né, dos efluentes industriais, trazendo também ou possibilitando o reuso do próprio efluente tratado que aquela indústria gera, são de extrema importância para o setor. Eles vão impactar a indústria financeiramente, porque vai reduzir o pagamento pelo recurso hídrico, certo? E vão também aumentar a disponibilidade hídrica para a população, uma vez que a indústria não vai mais utilizar determinada quantia de água. Então, isso é fato. Seguindo ainda na questão dos recursos hídricos, então, importante ter sistemas compactos que permitam o tratamento, a disponibilização de água potável, principalmente em áreas em que você não tem uma infraestrutura tão robusta, certo? Quando a gente fala, inclusive, de companhias de distribuição de água para a população, pensar em redução das perdas por distribuição, então você ter um bom mapeamento, ter tecnologia para poder avaliar a integridade de tubulação, certo? Vou dar um exemplo aqui, não sei se todos sabem, mas as concessionárias que distribuem água para a população, elas têm metas de redução de perdas por distribuição, e isso precisa ser atacado de diversas formas, então temos muitas mentes pensantes aqui que pode, com certeza, surgir soluções inovadoras para poder fazer minimamente o monitoramento dessas perdas e trabalhar, então, na redução. Quando a gente parte para o esgoto, além da questão também de ser uma oportunidade de reuso do efluente tratado, dependendo do nível de tratamento do efluente, você consegue também gerar energia. Então, quando a gente traz sistemas de tratamento terciário, existe a geração do biometano, via de regra, maior parte das vezes, na indústria, quando existem as estações de tratamento com esse nível de tratamento, elas vão fazer a queima para não lançar o biometano diretamente na atmosfera, né, vão converter para o dióxido de carbono, mas esse biometano, ele pode ser utilizado como uma fonte de energia dentro da própria indústria, certo? E isso já é uma realidade que vem se desenhando, mas ela precisa se tornar mais acessível, mais compacta, mais palpável, para que não fique concentrado só em grandes indústrias do estado do país. Um ponto importante, e é uma dor em Alagoas, tá? Ainda no tema de esgoto. A gente sabe que a cobertura de rede de coleta de esgotos, ela é limitada, então ainda existe o emprego do uso das fossas sépticas, e quando você para pensar na operacionalização das fossas e nas normas que existem por trás, infelizmente, é um fato de que essas fossas, elas não operam como as normas pedem, a maioria delas, certo? As que servem especialmente os domicílios. Isso gera um outro problema que impacta também na água. Maceió, especificamente, vou citar como um exemplo, tem um imenso lençol freático, e por conta disso tem água de qualidade, diversos poços, e é uma cidade de referência para invasão de água mineral. Então, por um lado, você tem as fossas, que estão contaminando o lençol freático, e você tem indústria que invasa a água mineral, que tem um limite regulamentado pela Anvisa de nitratos, já puxa o tema de contaminação ambiental, e você precisa fazer tanto o acompanhamento dessa contaminação por nitrato, quanto garantir que o teu esgoto ele esteja sendo tratado da forma correta, certo? Então, isso é um problema grande, porque entendam que se essas fossas causam contaminações e aumentam o nível de nitrato, a indústria que invasa a água mineral, qualquer que seja, ela não pode mais invasar a partir daquele nível, porque a água mineral ela não pode passar por processo de tratamento físico-químico, apenas uma filtragem de partículas, certo? Isso é um problema real e isso é um problema que já vem sendo vivenciado por invasadoras de água mineral no estado, certo? Correndo o risco de parar uma planta ou precisar desmobilizar uma planta numa cidade e levar para outra cidade, gerando um impacto também em empregos e impacto social. Quando
a gente fala, já virando a chave, para gestão de resíduos, existe ainda muita restrição em relação às tecnologias de destinação de resíduos. Então, existe um foco muito grande hoje de reciclagem naqueles resíduos que tenham um valor agregado maior, e alguns outros que, quando você faz a gestão ambiental, eles acabam se tornando a maioria, né, em termos de volume, eles acabam não tendo tecnologias que não sejam aterro, principalmente resíduos classe 1, mas também acontece com resíduos classe 2 misturados, né, o famoso resíduo comum. Então, o que é que acontece? Hoje, no Estado, existe uma configuração em que você acaba carecendo de tecnologias que agreguem um valor ao seu resíduo, e você acaba tendo que depositá-los em aterro, gerando uma série de questões ambientais com as quais você vai ter que lidar nos próximos anos, certo? Isso não é sustentável para a indústria. Por outro lado, mesmo que ela hoje queira fazer destinações distintas, como blendagem para coprocessamento, refino, enfim, ela precisa, infelizmente, mandar esses resíduos para outros estados, inclusive até na região sudeste. Então, esse mercado de resíduos, ele acaba se espalhando pelo país, e aqui em Alagoas acaba ficando concentrado só aquela destinação que não é a melhor solução para a destinação de resíduos de uma forma geral, tá? Outro ponto extremamente importante, a gente não se conhece enquanto cadeia de valor. Digo isso por experiência própria, tá? Então, me incluo nessa fala, a gente não se conhece. No sentido de que, de repente, Marília gera um resíduo que na indústria da Camila é um insumo e Camila não me conhece. Então, eu não tenho esse mapeamento e eu não consigo, então, ter essa visão dentro da cadeia de valor de economia circular para realmente materializar isso. E ter esse pensamento, ter esse mapeamento, na verdade, de que o meu resíduo, ele é uma entrada no processo industrial da indústria X da Camila e acabo destinando, então, meu resíduo novamente para o aterro, gerando um problema, talvez até de contaminação ambiental. Então, vejam como todos esses temas aqui, eles têm uma lógica e eles estão amarradinhos. Resíduos orgânicos também são um problema dentro da cadeia industrial de Alagoas. Então, a gente tem uma cadeia também muito baseada no setor de alimentos, setor sucroalcooleiro, gera muito resíduo orgânico nesses processos. E a gente não consegue hoje ter um processamento de resíduos orgânicos a nível industrial. E, puxando já para o tema de descontaminação ambiental, o que a gente pode trazer? Recuperação de corpos hídricos, por exemplo. Recuperar a qualidade de um corpo hídrico para poder, novamente, puxando o tema de água, servir ou devolver a água para o uso da população, principalmente considerando contextos de escassez hídrica, em que a Política Nacional dos Recursos Hídricos diz que a prioridade é do fornecimento de água para a manutenção da vida. Então, a indústria precisa, e é estratégico para a indústria, no médio prazo, que exista, sim, um movimento de recuperação de corpos hídricos, fornecimento de água com um padrão de qualidade maior para a população, e conectando novamente com a primeira ideia do reuso da água, certo? Nesse ponto de recuperação de corpos hídricos, o que eu trago de importante é, quem trabalha com negócios de impacto social tem muita oportunidade aqui. Então, ninguém melhor do que a própria população próxima daqueles corpos hídricos que precisam ser recuperados, trabalhando em prol disso, e que gere, de fato, um negócio de impacto social com benefício também para a indústria, tá? E um outro ponto muito importante em termos de descontaminação é a biorremediação. Então, você ter soluções baseadas na natureza para poder remover contaminantes do meio ambiente, ou para poder ser utilizado, inclusive, na destinação de determinados resíduos, na degradação de determinados resíduos, inclusive, por exemplo, os microplásticos. Então, você ter biorremediação para remoção de microplásticos num processo de recuperação de recursos hídricos. Então, veja que tudo realmente está conectado.
Agradeço, Marília, por trazer todos esses desafios, né? E é importante dizer também, acho que Giovanni talvez vá trazer isso, mas é importante dizer que dentro do edital existem várias possibilidades nessas temáticas para ser trabalhadas. Acho que a gente chegou a conversar com alguns empreendedores, e eles estavam com medo, achando que não ia se enquadrar o negócio deles dentro das possibilidades. E dentro do edital existe a possibilidade de educação ambiental, economia circular, várias possibilidades. É isso que é importante também deixar bem todos cientes, né? Aqui. Exato. E assim, existem muitas soluções aqui que elas podem ser baseadas em inteligência e digitalização. Então, só o fato de você usar soluções de sensoriamento ou usar soluções para trabalhar dados e transformar esses dados em informação já traz um benefício nessas temáticas. Um outro ponto, já para a parte de resíduos sólidos, é que a gente tem a população em Alagoas, a população brasileira no geral. O povo brasileiro é muito criativo. Então, a gente tem essa capacidade de pensar em formas de destinar, de reciclar e reaproveitar resíduos, principalmente aquele resíduo que você nem lembra que precisa lidar com ele. E existem soluções aqui, existem pessoas, inclusive, convidadas para esse fórum, que eu sei que conseguem trabalhar e pensar em formas distintas de destinar resíduos que hoje para a indústria são um problema. Certo? Então, as possibilidades, elas de fato são infinitas. Você não precisa de uma infraestrutura robusta ou um aporte financeiro infinito para poder desenvolver essas soluções, desde que elas sejam, de fato, bem pensadas, e algo que é muito importante para a indústria, sempre buscando atender os requisitos legais, porque é algo que anda em paralelo, né? A indústria é obrigada e ela precisa atender as determinações legais, as normas. Tudo isso, então, precisa estar alinhado com as soluções que vão ser geradas aqui, aceleradas aqui. Obrigada, Marília. Giovanni? Maravilha. Muito obrigado, Marília e Camila, por toda essa condução. Pessoal, vocês viram como são vastas as possibilidades de atuação, né? Tem muita oportunidade, então é muito legal conhecer isso de pessoas que são especialistas aí na cadeia. Então, muito obrigado mais uma vez, Marília e Camila. Peço a gentileza que fiquem aqui na chamada conosco, né? Eventualmente pode surgir alguma dúvida, e aí eu vou chamando vocês para me auxiliarem na resposta e conduzirem também aquele momento, tá? Perfeito. Muito obrigado. Vou só ajustar aqui a nossa visualização e também vou devolver a minha apresentação para a tela, para a gente poder, a partir de agora, conhecedores do Inovativa, conhecedores das possibilidades de atuação na cadeia, a gente poder falar um pouquinho mais de prática, né? Eu estou vendo os empreendedores aqui já cientes, né? E pensando, talvez, tá, e agora como é que eu me inscrevo, como funciona, quero muito participar. Então, agora esse momento é justamente para a gente falar dessa parte prática. No ciclo 2026, como que funciona para vocês se inscreverem? A Carol já colocou aqui no chat, né? Depois a gente vai reforçar de novo os links de inscrição e o regulamento também, né? Todos os detalhes que a gente traz aqui, tudo está lá descrito, inclusive sobre a cadeia também tem instruções ali que vocês podem ler, não só do Alagoas, mas de todos os 6 estados, tá? E nesse momento eu vou falar um pouquinho sobre as 2 etapas importantes de inscrição. A etapa 1 é a primeira etapa que a gente tem de inscrições e ela é super simples, né? Diretamente no site que a gente está passando, ou inovativa.online, vocês acessam, tem ali o botão, e tem alguns campos, né, mais de cadastro do perfil de vocês, do representante principal, que vocês fazem o preenchimento. Então tem o nome do representante, o nome do projeto de vocês, para a gente poder identificar, o contato de e-mail e telefone, né, a gente entra em contato com vocês para prestar suporte durante o preenchimento da etapa 2, né, que vem depois. Vocês colocam o estado de onde vocês são e se tem ou não CNPJ. Esse é um ponto importante que depois a gente vai ressaltar também. Na sequência, quando vocês fazem a submissão da etapa 1, vocês recebem por e-mail o link para fazer a inscrição na etapa 2.
Esse sim, esse formulário da etapa 2, ele é um pouquinho mais extenso, né? Ele pergunta, por exemplo, qual é o CNPJ de vocês, se vocês tiverem, qual o principal problema socioambiental que o negócio de vocês resolve, a qual cadeia que vocês vão se inscrever, lembrando que vocês são do Alagoas, mas podem se inscrever para qualquer cadeia, só reforçando que no Alagoas vocês concorrem às 10 vagas específicas, né, exclusivas do Alagoas, entre outras questões, quantidade de membros na equipe, quantidade de sócios, questões de ODS, métricas de impacto, enfim, várias outras informações. Todas essas informações do formulário da etapa 2 vão servir de insumo para que os avaliadores façam a análise do negócio e deem as notas nos pilares de avaliação. Também consta lá no regulamento quais são esses pilares. E ao final desse processo avaliativo, a gente tem a lista dos negócios aprovados no ciclo 2026. Uma questão muito importante que a gente vem sugerindo para os negócios, não é obrigatório, mas é uma sugestão muito importante, é utilizar esse template de suporte às inscrições. Por que a gente disponibilizou isso nesse ciclo? O formulário da etapa 2, ele não permite que vocês salvem ele na metade para continuar no outro dia, né? Ou compartilhem esse preenchimento. Então, para tentar suprir isso, a gente criou esse template, é um documento em texto, e ele tem esse objetivo de que vocês possam escrever com calma, com tranquilidade as informações, compartilhar o documento com membros da equipe ou com sócios, para construírem juntos essas respostas, né? Fazer toda essa análise em conjunto, e só depois, quando tudo está pronto, o vídeo gravado, que eu vou falar depois, cadastro no CAD Impacto, que a gente também fala depois, quando tudo isso estiver pronto, aí sim vocês só passam a limpo nesse formulário da etapa 2, certinho? Outra questão muito importante que eu já adianto, imagina que vocês precisam corrigir alguma informação, esse é um ponto super importante, como que eu faço a correção? Independente de qual pergunta, né, da etapa 2 que vocês precisam corrigir, é necessário que vocês façam a submissão toda novamente, da etapa 2 só, tá? Então, por isso que é interessante, né, que vocês utilizem esse template para registrar as informações, para salvar. E uma vez que tem que editar só uma informação específica, não precisa escrever tudo de novo, né? Lembrar tudo que vocês colocaram. Vocês já têm esse histórico no template, é só passar limpo e ajustar o que for necessário, tá? Então, só reforçando, temos 2 etapas. Etapa 1 é bem mais simples, e a etapa 2, aí sim, ela é mais completa, fala do negócio de vocês, né? Mas tem mais materiais que vocês precisam nos encaminhar também. Um desses materiais, e que é super importante, a gente reforçou no início, é o cadastro no CAD Impacto, uma plataforma do governo, né, que a gente está utilizando, faz o cadastro de negócios. E para falar um pouquinho mais sobre o CAD Impacto, especificamente todo esse processo de inscrição, entre outras questões, tirar dúvidas, eu vou chamar aqui a Caroline, do MDIC, para falar um pouquinho mais sobre. Carol, fique à vontade para elucidar aí para o pessoal. Acho que você está no mudo, Caio. Opa. Acho que a Carol saiu, vai entrar de novo. Só visualizar se ela entra, senão a gente dá sequência e no retorno dela ela puxa esse ponto, tá? A Carol voltou. Não? Tranquilo, eu vou passar adiante. É um conteúdo relacionado e depois a gente retoma, tá? Além do cadastro no CAD Impacto, que é um link que vocês vão colocar no formulário, num campo específico, a gente também tem o envio obrigatório de um vídeo de pitch e de um pitch deck. Carol, eu vou te chamar logo na sequência, tá? Fique tranquilo. Então, puxei aqui o envio do pitch e pitch deck, são 2 materiais super importantes para serem anexados e são obrigatórios. Vocês vão colocar o link de um vídeo de pitch que vocês vão gravar e também desse pitch deck, que é uma apresentação de slides no formato PDF. Características importantes sobre o envio do vídeo de pitch. O vídeo não tem um formato específico,
né? Então, vocês podem fazer assim como a gente está fazendo aqui, um slide do lado e eu falando, né? Vocês falando, né? Uma gravação sobre isso. Vocês podem também fazer num formato só do slide em tela e a voz de vocês fazendo as apresentações. Vocês podem fazer só vocês em tela, sem nenhum tipo de slide ao fundo, né? Também é uma opção válida. O que a gente pede para que vocês se atentem nesse caso é a duração máxima de 4 minutos. E aqui vai um ponto importante que geralmente causa dúvidas. Se o vídeo de vocês tiver 4 minutos e 5 segundos, né, o que acontece nesse caso? Vocês não são desclassificados, tá? Fiquem tranquilos sobre isso. Vocês podem colocar um vídeo de 5 minutos, um vídeo de 10 minutos, um vídeo de 50 minutos, vocês não são desclassificados. A questão é a seguinte: os avaliadores vão assistir apenas os primeiros 4 minutos. Então, é importante que vocês condensem as informações durante esse tempo, aproveitem ao máximo cada segundo, né, para fortalecer as informações de vocês. Quanto mais conteúdo dentro desses 4 minutos é melhor para que o avaliador entenda ainda mais a solução de vocês e como ele se encaixa na cadeia produtiva escolhida. Mas caso passe um pouquinho desse tempo, também não tem problema, mas o avaliador só vai assistir os primeiros 4 minutos. O vídeo pode ter 2 minutos? Pode, ele vai ser visto integralmente, tá? Pode ter 1 minuto? Também pode, não tem problema. Importante é só a duração máxima, que é de 4 minutos. Com relação ao pitch deck em PDF, ele pode ou não ser o mesmo utilizado no vídeo. Ideal é que eles falem sobre o mesmo negócio, né? Então, tragam informações sobre a mesma cadeia, sobre a mesma solução, tá? Mas se o slide do vídeo tiver alguns slides a mais do que o PDF, não tem problema, tá? O importante é que as informações estejam ali e disponíveis para visualização do avaliador. Esse é um ponto muito importante que às vezes pega o empreendedor que ele é desclassificado só porque o vídeo dele não estava disponível no momento da avaliação. Então é muito importante que vocês, depois de fazer a gravação do vídeo, salvem em um repositório online de conteúdos. Pode ser uma pasta no Google Drive, no Dropbox, ou enfim, qualquer local que permita visualização de qualquer pessoa, né? No caso, os avaliadores vão fazer a visualização ao longo de todo o período, né? Então não é só um dia ou outro. Então é importante que vocês mantenham ele livre para visualização durante todo o processo. Nós da equipe estamos olhando todos esses vídeos antecipadamente. A gente busca entrar em contato e avisar: olha, empreendedor, teu vídeo está indisponível, você pode liberar? A gente tenta entrar em contato com todo mundo. Tem momentos em que o empreendedor pode ficar inacessível, e aí é responsabilidade do empreendedor fazer essas alterações. Como eu comentei antes, se tiver que mudar o vídeo do pitch, ou mudar o link, né, desses materiais, né, se mudar o link, é necessário fazer uma submissão toda da etapa 2 desde o início. Por isso que eu reforço: se possível, utilizem mesmo o template disponibilizado, né, para não ter risco de perder as informações, tá? Esse template aqui. Assim como o vídeo e assim como o PDF, então a gente tem justamente o CAD Impacto, né? E aí, Carol, agora eu te chamo de novo para você comentar um pouquinho sobre essa plataforma. Agora acho que vai, né? Agora foi. Beleza, vamos lá. É o seguinte, pessoal, o CAD Impacto, ele é a base oficial dos empreendimentos de impacto. E aí, quem que pode se inscrever? Justamente o empreendedor que tem um negócio de impacto e que deseja ser reconhecido como um negócio, que esse negócio seja reconhecido como um negócio de impacto socioambiental. E aí, qual que é o objetivo dessa plataforma? É basicamente, pessoal, identificar, mapear e também dar visibilidade para esses negócios que, além de terem essa premissa de desenvolver uma atividade produtiva lucrativa, também têm um compromisso de gerar um impacto socioambiental. E aí, para você estar habilitado, elegível para se inscrever nessa plataforma, são basicamente 2 requisitos, pessoal. Número 1, que você seja, de fato, um empreendimento que gere impacto socioambiental. E requisito 2,
que seja um negócio formalizado, ou seja, inscrito no CNPJ. E aí, esse cadastramento ele é totalmente gratuito, ele não tem um prazo, uma janela temporal fixa, ou seja, a inscrição é fluxo contínuo. E por que a gente traz esse cadastramento nesse contexto, pessoal? É basicamente por dois motivos. Uma vez que você participe, que você integre o ecossistema de impacto, já é um grande mobilizador de vocês efetivarem a inscrição de vocês nessa base, para que, de fato, vocês sejam identificados como tais, como empreendimentos de impacto, e que a gente possa ter conhecimento da existência de vocês e da solução que vocês oferecem para o ecossistema de impacto. Então, esse é o principal, é o primeiro motivo. O segundo motivo é correlacionado à inovativa de impacto, porque, como o Gil bem colocou, a ideia é que há uma vinculação do CAD Impacto com a própria formalização da sua inscrição no Inovativa. Em qual ponto em específico? O Inovativa, ele permite que negócios que ainda não se formalizaram no CNPJ, eles se inscrevam, e nesse caso, o CAD Impacto, ele não vai ser obrigatório, porque o CAD Impacto é somente para negócios formalizados inscritos no CNPJ. Uma vez que você já tem o seu CNPJ, o CAD Impacto ele vai ser necessário e obrigatório, sob pena de a sua inscrição ela não ser validada. Então, isso é importante, então, reforço o alerta. Uma vez que você já tem o CNPJ, é importante que você faça parte dessa base e que aí você possa ter a sua inscrição homologada. E aí, um dos arquivos que você vai ter que juntar na sua inscrição é justamente o comprovante de formalização no CAD Impacto. Assim que você finaliza o cadastramento no CAD Impacto, o sistema ele viabiliza a geração de um PDF que comprova que você efetivou a inscrição, e caso você não gere esse PDF na hora, você pode, a qualquer momento, pessoal, fazer o login na mesma página, eu já vou colocar o link daqui a pouco aqui para vocês no chat, e gerar esse extrato em PDF. Então, isso também é uma possibilidade, caso você eventualmente extravie esse arquivo, ou não tenha gerado no ato de inscrição, vocês podem posteriormente acessar a sua área restrita e gerar esse PDF com a possibilidade de anexar na sua inscrição no Inovativa de Impacto. Você tem possibilidade de evoluir em 3 níveis dentro do sistema. Os níveis nada mais são do que conjunto de perguntas. O primeiro nível é o nível bronze, que vai ter aí algo em torno de umas 20 perguntas sobre o seu negócio, e ele já é o suficiente para habilitar você a se inscrever no Inovativa de Impacto. Caso você esteja ali animado, você pode estar evoluindo o seu nível dentro do CAD Impacto para os níveis prata e níveis ouro. E basicamente dessa forma você vai poder viabilizar a sua inscrição também no Inovativa de Impacto. Então, eu convido vocês a visitarem a página, a se atentarem para outros pontos de informação relativos à formalização da tua inscrição, e que, de fato, a gente possa contar com vocês também na nossa comunidade CAD Impacto. Vocês vão ser todos muito bem-vindos, pessoal. Obrigado, Carol, pela explicação. Então, reforçando, né, caso o seu negócio tenha CNPJ, o CAD Impacto é obrigatório. De maneira prática, o formulário tem uma pergunta: você tem CNPJ, sim ou não? Se você coloca aqui não, você não passa por essa página onde precisa anexar, você pula. Mas caso você diga que tem CNPJ, aí vem uma seção específica do formulário, onde você coloca o CNPJ e também esse comprovante do CAD Impacto. Então, reforçando, é importante que você faça o preenchimento do formulário da etapa 2 após a obtenção do relatório ali do CAD Impacto, desse PDF. Lembrando que pode ser qualquer nível, bronze, prata ou ouro, qualquer um deles funciona para o Inovativa. E caso vocês façam a progressão de perfil após a finalização da inscrição, não é necessário atualizar o PDF, tá? Não precisa. Uma vez que vocês anexam um comprovante, independente do nível, ele já está valendo para nós, tá? Então, se passou do bronze para ouro e já terminou a inscrição no passado, não precisa fazer uma nova só por conta disso, tá? Então, fiquem super tranquilos. Uma questão importante que surge de dúvidas é o seguinte, tá? Mas
eu, sem CNPJ, posso participar da jornada. Mas um ponto importante de destaque é que, para receber os benefícios, receber o certificado, né, e, de fato, integrar o rol de startups aceleradas, negócios do Inovativa, é necessário ter o CNPJ lá no final. Então, o Inovativa, a nossa equipe, também vai conseguir auxiliar vocês nesse processo de formalização durante a jornada, tá? Então, importante, pode entrar sem CNPJ, mas precisa finalizar com CNPJ, né, para receber os benefícios. Entre os benefícios que eu tinha comentado, né, certificado, descontos em plataformas, a gente tem um benefício novo, né, que primeira vez que a gente colocou em 2026, que é premiação em dinheiro para alguns negócios de impacto. A gente tem alguns critérios de avaliação durante a jornada, né? Tem a questão de participação no Demo Day, a gamificação do ciclo, mas cada um dos estados vai ter um pódio, e o primeiro colocado vai ganhar 20 mil reais, o segundo colocado 10 mil reais, e o terceiro colocado 5 mil reais. Ou seja, Alagoas vai ter o seu pódio de premiações também. E outra questão que é importante ressaltar é que essa premiação é para o representante principal, não é critério de subvenção econômica, então não precisa prestar contas depois da utilização desse recurso. É claro que o ideal, o legal é que vocês possam utilizar para desenvolver ainda mais o negócio, mas não tem essa obrigatoriedade, é em caráter de premiação oferecido depois do programa pelo Sebrae. Essa premiação ela é concedida após a finalização do ciclo, reunidos e calculados todos esses critérios para a formalização desse pódio do Estado, tá? Então, mais uma inovação, são mais de 200 mil reais em premiações para essa edição do Inovativa, então isso é muito legal, mais uma inovação que a gente está tendo nesse ciclo. Perfeito, pessoal? Já comentamos sobre pitch, envio de pitch deck, e agora vem um momento muito importante, momento de dúvidas. A gente já foi respondendo muitas delas durante a nossa apresentação. E eu reforço, antes de passar a palavra para vocês, ou para responder as dúvidas, de que a gente fica à disposição a qualquer momento pelos canais de atendimento. Então, estou com uma dúvida amanhã, né? Já passou esse evento, enfim, não foi falado no evento. Vocês podem encaminhar um e-mail para suporte@inovativa.online e aí a gente responde assim que possível com a resposta, né, com as instruções específicas para aquele fim, seja CAD Impacto, seja CNPJ, seja validações, né, dúvidas com formulário, podem nos encaminhar nesse canal e a gente vai estar respondendo ao longo do período de inscrições. Maravilha, pessoal. Passo a palavra também para meus colegas que estão aqui, caso queiram dar mais alguma consideração. Mas, empreendedores, se vocês tiverem alguma dúvida nesse momento, fiquem à vontade para colocar no chat, para erguer a mão, e a gente vai passando a palavra para vocês também, tá? Caso não tenha nenhuma dúvida, a gente finaliza nesse momento, né? Finalizamos o repasse de conteúdo. E essa gravação fica disponível para vocês depois no YouTube, vocês podem conferir mais uma vez e visualizar apenas aquelas informações que tiverem mais dúvida no momento da inscrição. Camila, fique à vontade. Então, já que não levantaram, não deixaram aqui no chat, então eu vou ler aqui a pergunta. O pessoal do Hub Xingó Cultural mandou que trabalha com compostagem, transformando resíduo orgânico da coleta seletiva municipal em adubo. Perguntou se isso se encaixa, apesar de não atender a indústria diretamente. Quer responder? Obrigado, Camila, pelo repasse ali da questão. Nos eventos que a gente tem feito, a gente não costuma fazer uma análise no momento, se adequa, não se adequa, justamente porque a gente faz essa análise com base em várias informações, né? Pelo que você comentou, a questão de coleta seletiva, resíduos orgânicos, ele parece se encaixar bastante, né? Seja direta ou indiretamente. E a gente sempre coloca, na dúvida, né? Se inscreve, que os avaliadores, né, munidos com todas as informações, vão conseguir ponderar e dar nota nos critérios. A análise é muito mais em ranking do que binária, né? Então, é uma régua. Você se encaixa mais ou menos, né? Mas se encaixa de alguma forma. Então, não
te dando uma certeza, mas dizendo que nessa questão de resíduos orgânicos, coleta seletiva, tem muita chance de se encaixar sim. E no formulário de inscrição, você vai conseguir detalhar melhor, né, de que forma você pode se encaixar, como que você pode atender, né, então também tem essa questão. Se mais algum dos meus colegas também quiser auxiliar a resposta, fique à vontade, mas basicamente é isso, pessoal do Xingu. É? Gil, complementando, pessoal, quando a gente ouve essa cadeia, água, esgoto, descontaminação e gestão de resíduos, pode ser que uma pessoa tenha uma visão um pouco reducionista, mas como até a própria você colocou, Gil, e a Marília enfatizou bastante, qual que é o ponto, pessoal? Nós entendemos que, uma vez que a solução que você oferece através do seu empreendimento, ele agregue algum ponto da cadeia, já vai ter, e naturalmente essa cadeia envolve um desses 4 elementos, naturalmente já vai haver a aderência. Então, muitas vezes, o seu negócio ele não atua diretamente com esses 4 eixos. Agora, uma vez que ela ofereça uma agregação tangencial, ela vai ser muito bem-vinda. Então, a Marília trouxe alguns exemplos, eu vou trazer mais uma aqui para ilustrar um pouquinho, de maneira um pouco diferenciada para vocês. Por exemplo, a questão da rastreabilidade. Então, caso o seu negócio ele ofereça uma tecnologia de rastreabilidade, muito embora não atue diretamente em um desses 4 elementos, uma vez que ela traga uma agregação específica e efetiva para algum desses elos da cadeia, vai ser muito bem-vindo, muito embora não haja uma atuação massiva e detida em algum desses 4 pontos. Então, na dúvida, pessoal, endosso a fala do Gil. Efetivem a inscrição de vocês, porque nós temos um conjunto de avaliadores muito bem qualificados e já integrados aos termos do edital, então eles vão ser as pessoas mais bem indicadas para avalizar a solução de vocês e analisar se de fato há aderência ou não. Então, caso vocês estejam na dúvida, visitem os termos do edital para vocês verificar algumas possibilidades que estão previstas lá, mas também não se restringam a elas. Caso persista a dúvida, façam a inscrição de vocês, porque com certeza os nossos avaliadores vão estar disponíveis para poder avalizar e dar uma posição bem assertiva para o enquadramento do negócio de vocês. Perfeito, obrigado, Carol, pela resposta. Pessoal, reforço mais uma vez, qualquer dúvida que vocês tenham após a finalização desse evento, fiquem super à vontade para mandar pelo nosso canal. A gente tem uma equipe especializada ali para responder. A gente vai, como a Carol colocou no chat, fazer o upload desse evento ali no YouTube. Tem uma série de vídeos, um para cada cadeia que a gente está fazendo, disponibilizando ali. Então, caso você é do Alagoas, mas visualiza que pode se inscrever para outro estado também, você pode visualizar o vídeo daquele estado no nosso YouTube, tá? Então vai estar disponível ali para vocês também. Pessoal, então vou finalizando o evento de hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez as instituições que estão aqui conosco, que fazem a Inovativa acontecer, mas principalmente os empreendedores que estão aqui agora nessa avançada hora, né, conhecendo um pouquinho mais sobre Inovativa, né, buscando aperfeiçoar e melhorar cada vez mais o seu negócio. Então, a gente faz tudo isso para vocês. Então, esperamos conseguir contribuir cada vez mais e pedimos que vocês se inscrevam, né, detalhem a solução de vocês e participem do Inovativa, porque tem muitos benefícios, vale muito a pena participar. Mais uma vez, então, uma boa noite para todos e boa inscrição. Até mais.